Para comentar as notícias conosco aqui nesta quinta-feira, feriado, dia 21 de abril, Tiradentes, vamos chamar o Paulo Figueiredo. Olá, Paulo. Olá, bom feriado aí para todos os que nos acompanham na Jovem Pan, no rádio, televisão, Panflix, YouTube, todo mundo que nos acompanha. Olha, essa situação é uma situação de absurdo completo, né? Acho que todo mundo de bem no Brasil, todas as pessoas de bem, têm que estar consternadas com o que está acontecendo. E é muito assunto aqui para comentar, foi uma longa e muito boa reportagem aí da Luciana Verdolim. E eu queria começar falando sobre o André Mendonça, especificamente, né? O André Mendonça, o ministro André Mendonça, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Eu lembro muito do episódio da primeira-dama Michele Bolsonaro festejando, chorando lá de alegria quando o André Mendonça foi confirmado pelo Senado, e eu me pergunto se a primeira-dama nesse momento está alegre, contente com o desempenho do ministro André Mendonça. Ele fez esse comentário de que ele não foi escolhido para endossar atos de violência. Isso é um absurdo completo. Ninguém esperava que o ministro endossasse ato de violência nenhuma. Ninguém esperava que o ministro endossasse atos antidemocráticos, seja lá o que for isso, porque a nossa legislação não contempla esse tipo de coisa. O que se esperava, sim, do ministro era que ele obedecesse e zelasse, como todos os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem, zelasse pela Constituição Federal. Nada além disso. Não se esperava que ele fosse terrivelmente evangélico, não se esperava nada, só se esperava que ele defendesse terrivelmente a nossa Constituição. Inclusive, no seu artigo 53, onde ela diz claramente: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso deveria encerrar o julgamento. Esse julgamento deveria ter sido o seguinte: tá aqui o caso, alguém deveria falar assim, peraí, o que está escrito aqui? Artigo 53. Ora, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer. Fim do julgamento, acabou, desculpa aí, foi mal aí, vamos para casa. Era isso que se esperava do ministro André Mendonça. Agora, Arthur Lira, vamos falar de Arthur Lira rapidamente. Arthur Lira, meu Deus, agora a Câmara abandonou completamente o Daniel Silveira, e muito responsável por isso foi o doutor Arthur Lira, porque esse é um homem que claramente vive sob coerção de algum tipo, seja ela efetiva ou seja ela mental, dos ministros do STF. É um homem que o ministro do STF resolve pedir para ele pautar um projeto, ele vai lá e pauta em regime de urgência. É um homem que recebe ligação do gabinete do STF no meio recebe no plenário e muda ali a posição das votações, como há relatos de deputados nesse sentido. Então, assim, agora ele quer retomar algum protagonismo, agora ele quer dizer que a Câmara tem que ser consultada, agora ele quer dizer que a Câmara... Meu amigo, agora já era. Nós já vivemos sob a ditadura do Judiciário. A Câmara já foi completamente neutralizada. O Supremo Tribunal Federal usurpou completamente os poderes do Legislativo, tanto legislando quanto prendendo pessoas que, usando das suas prerrogativas parlamentares, resolvem afrontar a instituição. Agora, um ponto que eu tenho que chamar a atenção é que a pena não foi considerada alta por bolsonaristas, como disse a querida Luciana aí, não. A pena foi considerada alta por qualquer ser humano com 2 neurônios e qualquer pessoa de bom senso. Porque quando você tem uma pena de homicídio para um réu primário de 6 anos e uma pena de mais de 8 anos para alguém que xinga, ofende, afronta ministro do Supremo Tribunal Federal, que mensagem é essa que o Brasil dá? Ora, é melhor você matar alguém do que afrontar um ministro do STF. Vem conosco nesse Headline News o Felipe Pena. Olá, Felipe. Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria destacar essa frase do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça votou como jurista e como cristão. E daí a defesa dele hoje diante de tantas pressões dos bolsonaristas. Ele disse: como cristão, não fui chamado para endossar comportamentos que incitem atos de violência. Esse é o voto fundamental do ministro André Mendonça. É o momento em que ele, conforme mostrou a reportagem, consegue fugir das enormes pressões que sofreu para pedir vistas nesse julgamento. Repare que o André Mendonça está mandando uma mensagem muito clara. Não está no âmbito dos cristãos, ele, que é o ministro terrivelmente evangélico, conforme a definição do próprio presidente Bolsonaro, ele está dizendo:
não cabe aos cristãos, incitarem atos de violência. O que ele está dizendo com isso? Ele está mostrando que isso é uma prática comum a diversos deputados, e não só o Daniel Silveira, que foi, sim, muito bem condenado. Eu só quero lembrar que a própria Procuradoria-Geral da República, que costuma não apresentar denúncia contra bolsonaristas, apresentou denúncia dessa vez, acusou o próprio Daniel Silveira. Inclusive, saiu dos artigos 18 e 23 da Lei de Segurança Nacional extinta e ficou lá no crime de coação. Foram 3 crimes de coação, 3 vezes, daí a dosimetria. Mas volto para o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça manda um recado para esses políticos que são parlamentares de YouTube. Não são parlamentares de parlamento, são parlamentares que incitam a violência. No mesmo campo semântico desse Daniel Silveira estão o vereador aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado de pedofilia, que vive nas redes sociais fazendo vídeos fake. O próprio Arthur Duval, com as suas falas misóginas na Assembleia Legislativa de São Paulo, e, em última instância, até o próprio presidente Bolsonaro, que se elegeu muito nessa onda de violência, né? Por isso existe um gabinete do ódio dentro da presidência da República. Acho que o André Mendonça voltou com independência, voltou com a lei, com a Constituição, mas também com a sua consciência cristã. Pensa o André Mendonça, é possível que alguém que incite outras pessoas a decapitarem um ministro do Supremo, como sugeriu o deputado Daniel Silveira, a jogar essa cabeça no lixo, a ucranizar, que foi um termo que ele usou, ucranizar o ministro, que significa o quê? Significa fazer o que fizeram os ucranianos em 2014, quando tiraram servidores públicos de dentro dos prédios públicos e jogaram os corpos em cestos de lixo. É isso que ele queria dizer. Então, foi uma incitação clara à violência e, por isso, tinha que ser punido. Repare, Marcelo, imunidade parlamentar não significa impunidade parlamentar. E, mais do que isso, para um ministro terrivelmente evangélico, ficou muito claro que isso é um recado para todos aqueles parlamentares que continuam a incitar a violência nesse país. Não faça isso. Existe um Supremo Tribunal Federal que zela pela Constituição, existe um Supremo Tribunal Federal que vai impor limite a esses atos de violência. A política não pode ser praticada com violência. A política tem que ser praticada com civilidade, com civismo. A boa política é aquilo que o Paulo chama de pessoas de bem, não são pessoas que incitam a violência, que pedem a cabeça de outras pessoas num cesto de lixo. A política boa é essa que se faz com civilidade. E eu espero que o deputado Arthur Lira, invocando o artigo 55 da Constituição, apenas referende a perda de mandato do deputado, porque inelegível ele já é, mas também deveria perder o mandato, mas isso cabe realmente à Câmara dos Deputados apenas referendar, conforme diz o artigo 55 da Constituição. O Paulo Figueiredo quer complementar, Paulo? Não, olha só para deixar claro, impunidade e imunidade parlamentar são sim a mesma coisa, segundo o artigo 53 da Constituição. Vou ler novamente o artigo da Constituição, porque ele é muito claro, é raro a Constituição ser clara, e ela é nesse caso. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Civil e penalmente, portanto, inviolável, não pode ser violado, não podem ser punidos, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Claro, então são invioláveis por opiniões, palavras e votos. Se Daniel tivesse entrado lá, socado a cara do Alexandre de Moraes, claro, não é isso que diz a Constituição. Diz que são invioláveis civil e penalmente, no caso estamos falando penalmente, por suas quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Se o legislador escreveu quaisquer e invioláveis, civil e penalmente, não dá para ser mais claro que isso. Qualquer coisa que um parlamentar falar, você pode gostar ou não gostar, está escrito na Constituição. Aqui nos Estados Unidos, nós todos, não só os parlamentares, somos invioláveis nas nossas opiniões. Não podemos caluniar, não podemos falar, mas somos invioláveis nas nossas opiniões e palavras. Vale para todos. No Brasil só vale para os parlamentares, mas está na Constituição. Agora, ficar fazendo esse negócio de... Eu nem sei se é cristão, tá, Pena? Nem sei. Tomara que seja. Jesus Cristo tenha misericórdia da tua alma. Tomara que seja. Mas se não é, por favor, não fale de cristianismo. Não venha falar de cristianismo. O cristianismo, pelo contrário, Paulo, você nunca tem pode um monopólio imaginar... do cristianismo, hein? Você é cristão ou não é? Posso responder? Por favor.
O Figueiredo Filho ele faz uma espécie de acupuntura discursiva, porque os seus argumentos são cheios de furos. É cristão ou não é cristão? Para começar, Figueiredo, não se trata de opinião, se trata de um ato de violência. Ele está incitando a violência. Então, isso não está previsto na sua atividade parlamentar. Me deixe falar, por favor, seja educado, deixei você falar. Por favor, me deixe falar. Seja um pouco educado, Figueiredo. Um pouco de educação vai bem. Vou recomeçar. O argumento do Figueiredo é uma acupuntura discursiva, é cheio de furos. Para começar, a Constituição protege a opinião do parlamentar, não protege a incitação à violência, que é o que ele fez. Incitação à violência é a mesma coisa que dar um soco em alguém. Você incitar alguém a dar um soco em alguém. Cabe a mesma norma penal. Isso é um ponto. Com relação ao cristianismo, parece que o Figueiredo quer ter o monopólio agora também sobre os dogmas cristãos, inclusive sobre o próprio ministro André Mendonça, que citou que, como cristão, não cabe a ele, palavras dele, estou só lendo aqui, endossar comportamentos que incitem atos de violência. Eu apenas citei o que disse o ministro terrivelmente evangélico cristão. Paulo, seja educado, tenha um pouco menos de histeria, por favor. Controle-se. Às vezes eu não sei se o Figueiredo tem ataques histéricos. Não nada de cristianismo. Para com esse ataque histérico, Figueiredo. Deixa eu continuar a falar, por favor. Então, continuando, o ministro Figueiredo, o ministro André Mendonça, que é um ministro, que é um pastor evangélico, que é alguém que conhece... Para responder uma questão. É difícil, Marcelo, falar assim, por favor. O ministro André Mendonça, que é alguém que conhece o Evangelho, que é alguém que conhece a Bíblia, que foi classificado pelo próprio presidente da República como terrivelmente evangélico, que é um cristão, foi ele que disse que, como cristão, não pode endossar atos que incitem a violência. Eu estou apenas citando alguém cujo trabalho eu respeito e que posso até discordar em algumas posições, mas cujo trabalho eu respeito, tanto como jurista como cristão. E acho, inclusive, que isso deve servir de exemplo para todos os deputados que praticam a violência como modus operandi político. E também acho que toda essa aura em torno do Daniel Silveira, Marcelo, é apenas uma fuga, é uma tentativa de endossar um discurso contra o Alexandre de Moraes, que será presidente do TSE. Então é uma percepção, já agora, 5 meses antes da eleição, do próprio presidente Bolsonaro, que tem 55% a 60% de rejeição pelas pesquisas, de que não vencerá as eleições de 2022. E já tenta criar um clima para não referendar a sua própria derrota, para não aceitar a sua própria derrota. Enquanto isso, o Figueiredo Filho fica com essas histerias tentando interromper discurso, que é realmente uma estratégia nazista, interromper o discurso e o raciocínio de quem está falando. Viu? Eu não sei se isso é um ataque histérico, esse grito. Então, às vezes eu não sei se eu recomendo para o Figueiredo Filho um psiquiatra ou se eu recomendo um exorcista. Eu não sei qual dos dois seria melhor para ele. Talvez o exorcista seja melhor. Por favor, Paulo, finalize então o seu comentário, por favor. Não, o Felipe Pena, eu achei que Pena era sobrenome, mas não é adjetivo, né? Porque realmente os comentários dele dão pena. Cara tem inteligente esse comentário, toda vez ele tem que invocar nazista. Vai me interromper, nazista também? Você vai me interromper, nazista? É isso? É por favor, nazista, então agora pode falar, Figueiredo, entendi. Por favor. Ou eu posso falar agora o meu comentário? Posso? Claro. Obrigado. Pode seguir. Então, o Felipe da Pena, o Peso Pena, deixa eu te explicar uma coisa. Eu perguntei a você se você era cristão, porque eu estava fazendo um comentário e você falou, posso responder? Eu falei, claro, pode responder se é cristão. Eu estava esperando você confessar a tua fé em Cristo. Infelizmente não confessou, eu acho que você não é cristão. Vai me interromper de novo? Mas não é possível, rapaz. Isso é tática de nazista. Veja como é bom, histérico. Né? Isso é tática de histérico. Calma, por favor. Tá, obrigado. Quando eu estava comentando isso por causa do voto do André Mendonça, e eu ia, como cristão, discordar, como é um direito que eu ainda tenho. Eu acho que ainda dá para discordar de ministro do STF. Eu sei que de vez em quando eles mandam prender jornalista que discorda deles, mas eu acho que o André Mendonça não chegaria a esse ponto. Eu queria discordar dele como cristão para dizer que em nenhum momento, cristãos devem endossar violência. Mas cristãos também não devem ficar passivos e verem os direitos alheios serem esmagados. Grandes homens da história, cristãos, se levantaram contra a opressão, que é isso que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal.
Eu, particularmente, entendo que a obrigação de um cristão é defender os mais fracos. E, nesse momento, nós temos uma situação de opressão, onde você tem um Supremo Tribunal Federal que pode tudo, ultrapassando as suas prerrogativas e atacando um deputado que pode estar certo ou não no comentário que fez, mas não infringiu a lei porque é protegido pela Constituição. E o fez achando que ainda era protegido pela Constituição. E daí o erro. Eu lamento, e eu diria o seguinte: população que está me ouvindo, cristã, né, os cristãos que estão me ouvindo, eu me atrevo a dizer que a imensa maioria de nós estamos terrivelmente envergonhados com a postura do ministro André Mendonça por ontem. Eu não posso falar por todos, de fato, mas eu me atrevo a dizer, eu me atrevo a imaginar que a imensa maioria dos cristãos estão indignados com a postura do André Mendonça, ainda mais invocando o cristianismo para defender a postura abjeta que ele teve.